Amém. Então, posso chamar o irmão Juarez para orar pela vida dele e o irmão Thiago, um cada lado. Amém. Olha, 2 varões de guerra aqui. Tá forte esse lugar. Aleluia. Aleluia, glória. Porque a igreja está sozinha para cá, vou abençoar o servo do Senhor. Pai, em nome do Santo Nosso Senhor, estamos mais uma vez na presença do Senhor, Pai. Queremos agradecer por todas as coisas, Pai. Queremos agradecer por tudo que o Senhor vai abençoar esse culto hoje maravilhoso, Pai. Que o Senhor venha usar o servo do Senhor poderosamente, Pai. Usa ele, Pai, em nome do Santo Nosso Senhor, que venha desaparecer, Pai. Que o Senhor venha crescer sobre ele, Pai, com autoridade e poder do Espírito Santo, Pai. Usa poderosa ele para que a sua igreja possa sair daqui hoje, alimentado com a tua palavra, Pai. Santo nosso Senhor, Pai. Nós procuramos a tua presença, Pai, que não seja mais ele, mas sim esse Senhor a descer do céu. Seja o Espírito Santo a tocar nesse exato momento. Amém, Pai, com a autoridade e poder do nosso Senhor. Toda autoridade, carabata, louca, eu votei contigo, Pai, em nome do Senhor. O Deus da glória vai descer agora, vai descer Espírito Santo sobre ele. Autoridade na Cacotai, aleluia, solenei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. Nós estamos de palmas de Deus do poder. Deixa Deus usar o Senhor, pastor. Amém. Cumprimento a igreja que a doce paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Então, Deus disse na sua palavra, em Êxodo 15:26, eu sou o Deus que te sara. Essa palavra tem que se cumprir na tua vida. Antes de nós entrar na pregação, tem alguém que está doente, está com alguma infecção, vem aqui na frente aqui com dor, tanto faz, qualquer doença, qualquer enfermidade, vem aqui que nós vamos orar e essa palavra vai se cumprir na tua vida. Depois nós vamos entrar na pregação. Ninguém vai assistir a pregação com dor, fica atrás dela aí, irmã. O que tu tem, irmã? Fala para Jesus. Fecha os olhos aí, bota as duas mãos para frente assim. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu destruo agora toda a infecção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado agora pelo poder do Espírito Santo. 1, 2, 3. Se preciso for, leva para a mesa de cirurgia, Pai. 1, 2, 3. Te declaro curada em nome de Jesus Cristo. Amém. Já foi, já. Ô, glória. Aleluia. Quem mais? Fala aí, o que tem? Amém. Fecha os olhos aí. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu destruo agora toda dor no estômago. 1, 2, 3. Espírito de enfermidade, para nunca mais voltar. Procura dor no estômago aí. Aperta aí. Sumiu? Bem forte para Jesus, está curado. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Vamos aqui para frente aqui, ó. Tem um leito aqui. Lá, os leitos lá já preencheu. O que tem, irmã? Eu tenho dor nas costas. Dor nas costas? Bota as duas mãos para frente. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu destruo agora toda doença, toda dor, toda enfermidade. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Se preciso for, Pai, leva ela para a tua mesa de cirurgia. 1, 2, 3. Te declaro curada em nome de Jesus. Mexe o braço aí, procura a dor. Cadê a dor? Está aí ainda ou não está mais? Sumiu? Bem forte para Jesus, está curado. Amém. Tá também, irmã? Em nome de Jesus. Aperta aí. Procura a dor. Já era. Foi para o espaço. Jesus levou as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e ela está sendo tratada por Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa ele fazer a parte dele. A gente só faz a nossa. Tu que sabe, tu pode coordenar aí do jeito que tu quiser e tá bom. Quiser vir pra cá, tirar do... Ah, tá. Então, gente, abre a tua Bíblia no livro de Efésios 3. Me surpreendi. O Espírito Santo, tu sempre nos surpreende, né? A pastora Rose chegou aqui e veio... Quando ela abriu a boca, assumiu o altar, ela falou sobre o dom profético. Sobre profetizar. E o que eu vim aqui para falar para vocês é o dom profético.
é o Espírito quer entregar. Sempre a mesma coisa, todo mundo fica alinhado. O louvor coopera, a palavra coopera, a oração coopera. Amém. Olha, movimentos do céu, deixa ela recebendo aí. Então, Efésios 3, versículo 17. Essa lâmpada aqui está me quebrando. Não, já era aqui já. Já mudei o ângulo aqui já. Não, mudei o ângulo aqui, tá bom. Fechou. Efésios 3, versículo 17. Que diz assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Então, para que Cristo habite dentro de ti, tu tem que estar fundado e enraizado em amor. A gente tem que ter o amor de Jesus Cristo. A gente tem que permanecer na presença dele, ter as atitudes de Cristo, tem que ter a mente de Cristo. Pode sentar, igreja. Então, não adianta tu querer ter o dom profético, para tu profetizar na vida de alguém, para acontecer um milagre, uma cura. O dom profético, ele move tudo. Quando tu profetiza na vida de alguém, a vida da pessoa muda. Tu profetiza que ela vai ser curada, ela é curada. Então, o dom profético é um dos dons mais importantes. O maior dom é o dom do amor. Depois é o dom profético. Então, o dom profético, ele é muito importante. Quando Elias falou que a partir de hoje não ia chover, não choveu mais. Quando ele falou que o fogo ia cair do céu, o fogo caiu do céu. Mais de uma vez. Então, o dom profético, a gente tem que procurar buscar esse dom. Esse é um dos dons mais importantes. E o dom da fé move ele. Então, a gente tem que buscar todos os dons. Então, versículo 18. Fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, nós, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se a gente conhece o amor de Cristo e a gente pratica esse amor, a gente tem esse amor dentro da gente, a gente é cheio da plenitude de Deus e nós começamos a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Olha aí, voltou. Vamos ver se ela está sentindo dor agora. Quem crê que ela já foi curada? Eu creio. Ela está sentadinha ali. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então tem um poder que opera na gente para fazer muito mais do que tu imagina. Muito mais do que tu pensa, e tu não consegue compreender qual é a altura, o comprimento, a largura do poder que pode mover o reino de Deus aqui na terra. A gente trazer o céu para a terra. A gente não consegue entender. A gente não tem conhecimento, foge da nossa compreensão o poder que está sobre a gente. Mas quando tu começa a buscar e buscar e buscar, aí vai abrindo o teu entendimento e tu vai cada vez sendo mais usado. Amém? Em João 15, abre lá comigo, tem uma chave muito importante que vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Esse é um segredo dos avivalistas. Vocês vão achar muito interessante. João 15, versículo 7. Agora encaixou bem. João 15, versículo 7, que diz assim. Espera aí, baixar. João 15, versículo 7. Aí. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos destrinchar esse versículo. Se vós estiverdes em mim, se a gente estiver na presença de Deus, obedecendo os seus mandamentos, andando de acordo com a palavra, e as palavras, e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus falou. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quisermos será feito. Então, como que funcionou comigo essa palavra? Eu fiquei um ano inteiro buscando a cura divina.
Eu lia versículo de cura divina, procurando, ia lendo, via vídeos de cura divina, corria atrás de profeta que ministravam cura divina, e eu fui fazendo curso de cura divina, e aquela palavra foi entrando em mim. Aí eu conheci todos os versículos de cura divina, e eu fui me alimentando da cura divina, e a palavra foi entrando em mim, foi fazendo parte de mim, foi fazendo parte do meu DNA espiritual, a palavra entrou em mim, e aí tudo que eu peço sobre cura divina começa a acontecer, porque a palavra entrou em mim. Então, os grandes avivalistas leram mais de 200 vezes a Bíblia e faziam coisas extraordinárias. Eu li mais de 200 vezes todos os versículos de cura divina. Aí a palavra entrou dentro de mim e ela ficou gravada dentro das tábuas do meu coração. E eu fui me alimentando da cura, me alimentando da libertação. E daqui a pouquinho a palavra ela já está dentro de mim. Eu começo a manifestar aquilo que eu estudei. Então tu tem que, no começo eu fiz até peguei uma folha de caderno e coloquei todos os versículos de cura divina que eu tinha que ter na minha mente. Daí eu ia lá, Mateus 10:1, que Jesus deu poder, autoridade. Mateus 10:8, que ele disse: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Aí eu fui lá para Lucas 10, aí João 14:12, eu fui indo e fui lendo, que a gente ia fazer as mesmas coisas que Jesus e coisas ainda maiores, e eu fui lendo, e todo lugar que eu ia, eu pregava sempre a mesma coisa, a palavra entrava nas pessoas, mas ela entrava mais em mim, porque eu estava sempre pregando a cura divina, aí começou todo mundo a ser curado. Começou a não ficar mais enfermo para trás. Por quê? Porque a palavra entrou em mim, quando eu peço, Deus realiza. Porque faz parte do meu DNA, eu já creio, já me convenci, já me converti, e aquilo ali para mim é uma coisa normal, que eu sei que vai acontecer, que Jesus vai curar. Aí tu ora pelo primeiro, ele é curado, glória. Aí tu ora pelo segundo, curado, terceiro curado, quarto curado, quinto curado, sexto curado, é uma coisa normal, já acontece, tu já sabe que Deus vai curar aquela pessoa, tu já tem a fé, tu já tem a certeza, tu já espera que aquilo ali vai acontecer, porque tu já orou por uma dor de cabeça, 2, 3, 4, 5, 10, já orou por pessoas com muleta, e uma foi curada, 2, 3, 4, 5, aí acontece, é normal, porque aquilo ali já entrou em mim. Então tem que buscar isso. No começo eu orava pelas pessoas e não acontecia nada. Eu continuava orando, e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. Daqui a pouquinho começou a acontecer, e não parou mais. E assim é na vida de vocês. Então, tu quer ministrar cura? Vai estudar todos os versículos de cura divina, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Hoje em dia, nós temos o Google, vai lá no Google lá e procura todos os versículos de cura divina, vai lá na tua Bíblia e faz parte ali do teu devocional. Começa a estudar. Que eu estudava durante um ano inteiro, das 9h30 da manhã, até as 2 da tarde, todos os versículos de cura divina. Pastores, profeta, apóstolo soprando, pessoa caindo, orando, pessoa sendo curada, lendo os vídeos, lendo a Bíblia, estudando, fazendo curso, treinamento, cura. Chegava de noite, ia para a igreja, pegava minha oportunidade, quem está doente veio aqui, orava e nada acontecia. Aí quando comecei a orar, começou a acontecer 1, 2, 3, 4, 5, começou a não deixar mais enfermo para trás. Tem um ano inteiro pregando, aonde eu ia só sobre a cura divina, aí ela começa a acontecer na tua vida. Então, não é só orar. A palavra de Deus ela tem que estar dentro de ti. Não adianta orar 12 horas por dia, todos os dias, mas tu não estudar a palavra. Porque a palavra ela tem que estar dentro de ti. As minhas palavras, se estiverem em vós, pedireis o que quiser será feito. Então a oração ela te dá intimidade com Deus, mas se tu não conhecer a palavra, tu não sabe qual é a vontade de Deus. A palavra ela tem que te convencer, ela tem que te converter, e ela tem que entranhar nos teus ossos, fazer parte de ti. Tem que ter certeza que Jesus cura os enfermos. E aí começa a manifestar aquilo ali que tu estudou. Começa a estudar a libertação, que Jesus disse para ti, expulsar os demônios, que ele deu poder, que ele deu autoridade sobre toda a força do inimigo, e nada fará dano algum. E ele disse, aonde a gente for, é para a gente expulsar os demônios, você vai pegando autoridade daqui, autoridade dali, e vai estudando. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, entronizados em Cristo. Então quando a gente está lá, a gente dá uma ordem de comando, o demônio tem que obedecer, porque Jesus é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, e todo principado, toda potestade está debaixo dos pés de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, então ele está debaixo dos nossos pés. Aí tu vai estudando, libertação. Quando tu ora por alguém, daqui a pouco começa a manifestar com o demônio. Aí tu vai estudando e cada vez fica mais forte. Quanto mais tu estudar, quanto mais a palavra entrar dentro de ti, mais tu manifesta o reino. Então esse é o segredo. Estudar, não é só orar. Tem que orar, tem que estudar e também tem que colocar em prática. Os dons espirituais não é um álbum de figurinha que tu vai conseguir, receber um dom e vai lá e guarda no bolso. Recebe o dom e guarda no bolso. Recebe o dom, beleza, meu álbum está completo. Não vai vir os dons sobre a tua vida, porque os dons é para serviço. É para edificar a igreja. É para tu profetizar na vida do teu irmão e mudar a vida dele. É para tu expulsar os demônios, é para tu curar os enfermos. Então, é para serviço. Não é só para se aparecer, não é para status, não é para vir aqui. Tu tem que ter tem que ser uma pessoa que está alinhada com o reino. O dom é para ser. Jesus mesmo disse, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E é para a gente ter as mesmas atitudes dele, ser imitadores de Cristo. Então a gente também está aqui para servir. Então, tu tem que estudar, tu tem que manifestar o reino da terra, o reino de Deus aqui na terra, para
que o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém? Então vamos falar hoje sobre o dom profético. A gente fugiu um pouquinho, mas vamos lá. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então a gente tem que permanecer no amor de Cristo. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. No mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Aí tu já não é mais servo. Aí tu já passa a ser amigo de Deus. Aí tu pede Espírito Santo, leva ela para a mesa de cirurgia e traz ela curada. Aí tudo que tu pede começa a ser atendido. Tudo que tu pede de acordo com a vontade de Deus. Às vezes tu pede um carro, mas para que tu quer o carro? Para eu poder passear, para eu poder ir para a praia, para eu poder me divertir, para eu poder viajar. Então aí, teu pedido não é pedido porque tu pede mal. Eu tenho que pedir um carro porque eu quero trazer pessoas para a igreja, porque eu quero levar a palavra para alguns lugares, que eu não consigo ir se eu não tiver carro. Então, tudo que estiver alinhado com a vontade de Deus vai ser atendido. O que não tiver, o que vai te afastar da presença de Deus, Ele não vai te atender. Então tem que ser feita a vontade dele. Ele sempre pede, né? Ele ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Então a nossa vontade, às vezes a gente não está pronto para receber aquilo que a gente está pedindo. Se Deus te abençoa poderosamente na tua vida financeira, tu se desvia da igreja e Ele perde a tua alma para Satanás e tu morre e vai para o inferno. E Ele o que mais ama é a tua alma. Então tem coisas que tem que estar preparado para receber, alinhado com a palavra e amar o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. Primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem que permanecer nesse amor. Quando tu tem empatia, se coloca no lugar daquela pessoa que está precisando, tu ama ela como se fosse tu mesmo. Tu vai ajudar ela, vai estender a tua mão para ela. É assim que vai funcionar para tu receber os dons espirituais. Sem amor, tu não vai receber os dons espirituais. Sem amor, as profecias serão aniquiladas. Vamos chegar lá agora. Versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Aí a importância de conhecer a palavra. Tu conhece a palavra, tu já sabe qual é a vontade de Deus. É curar aquela pessoa, libertar ela da depressão, tu profetizar na vida dela, a vida dela melhorar. Deus veio para que tenha vida e vida com abundância. Ele disse, eu sou Deus que te sara. Ele disse para a gente expulsar os demônios. Então tu já sabe qual é a vontade de Deus. Não precisa que... Qual que é a diferença do bom funcionário e do mau funcionário? O mau funcionário tem que mandar ele fazer alguma coisa que ele não sabe o que fazer. Tem que dar, o que ele está fazendo aí? Eu não estou fazendo nada. Vai lá e faz tal coisa, não está vendo aqui que tem que fazer? Esse é um mau funcionário. O bom funcionário, tu nem fala para ele, o que está fazendo aí? Estou arrumando já isso aqui, ó. Já estragou, já vai na frente. Não, ele está vendo o serviço. Tu já sabe que aquela pessoa que está na rua drogada, ela precisa de uma cura, ela precisa de uma libertação, ela precisa de uma oração. Ninguém precisa te mandar ir lá para tu fazer. Tu está vendo, tu vai lá. Eu corri atrás dos enfermos, onde eu vi uma pessoa de muleta, eu ia para ela, eu era impelido pelo Espírito a abordar a pessoa. E se, irmã, o que aconteceu contigo? Por que tu está usando a muleta? Já quebrava o gelo desse jeito. Tive um acidente, estourou minhas cartilagens, posso orar por ti? Já orava, ela já botava a bengala aqui em cima, aqui no ombro, aqui, já ia para casa curada. Mas no começo, como eu disse, no começo é um processo. Tu vai, Deus está testando a tua fé para ver se realmente aquilo ali que tu quer. Começa a procurar enfermos, daqui a pouco ele começa a te entregar o dom para tu curar os enfermos. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que em tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, para que tu possas ser atendido por Deus, o amor é o dom mais importante que tem aqui na terra, o dom do amor. Quando tu ama o teu próximo, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio para tu ser usado por Deus. O amor. Amém? Então quem obedece, cumpre os mandamentos, ama o próximo, está unido com Jesus, sabe qual é a vontade de Deus, conhece a palavra dele, começa a produzir tudo aquilo que tu gera no teu coração. Cura, libertação, prosperidade na tua vida, na vida dos outros, começa a profetizar e tudo começa a acontecer, porque está alinhado com Cristo. A palavra dele está dentro de ti, aí tu começa a gerar. Amém?
Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 13. Nós já vamos entrar nos dons. Mas tu precisa entender isso aqui primeiro. Que é isso aqui que vai fazer ele funcionar. A gente tem que ter a fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que tu espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé move todos os dons. Então a fé é uma coisa que tem que desenvolver. E aí tu ora pelo primeiro, não é curado, a tua fé foi por água abaixo. Quantas vezes eu fiquei triste? Pá, não foi curado. Orava de novo, não foi curado. Orava de novo, não foi curado. Daqui a pouquinho orou primeiro, pá, curado. Orei o segundo, de novo. Terceiro, de novo. Aí a minha fé, lá em cima. Aí tu já começa a acreditar. Todo mundo é curado, todo mundo é curado. Aí tu nem faz força mais. Tem gente que fica ali anos orando por uma cura de um câncer. A gente vai ali com uma oração de 30 segundos e desaparece o câncer na hora. Porque eu já sei qual é a vontade de Deus, já estudei, eu sei que Jesus já levou sobre si as nossas dores, já levou nossas doenças, já levou nossas enfermidades e vai levar mais uma. Eu já não canso de fazer isso, aonde eu vou ele faz isso. E eu fiz um trato com Deus, eu falei, se tu quer que eu fique na tua presença, eu quero me mover como os apóstolos. Aonde eu for, eu quero que tenha cura, libertação, batismo do Espírito Santo, eu quero me mover, eu quero viver essa palavra. Para mim viver ela, eu tenho que conhecer ela. Como é que eu vou saber o que os apóstolos faziam se eu não li o Atos dos Apóstolos? Se eu não vi o que Jesus fez, o que os discípulos deles fizeram? Então eu tenho que estudar Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Ali eu vou me encher da fé. Ali é cura divina, libertação, é só mover do Espírito Santo. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Só um barulho vazio. Só um barulhinho. Não adianta nada. Se eu não tiver amor, eu não tiver nada. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes daqui para lá, e se eu não tivesse amor, nada seria. Então não adianta tu querer buscar os dons se tu não ama o teu próximo, se não te importa com o teu próximo, tu não se preocupa com o teu próximo, tu vê uma pessoa passando necessidade, tu não vai lá e ajuda ele. Jesus, ele não passaria de largo. E às vezes a gente, lá, o cara lá, vou passar do lado do cara, vai pedir um dinheiro, quer o dinheiro para se drogar, tu já vai sendo julgador, já vai julgando a pessoa, tu nem sabe. Às vezes Deus colocou um anjo ali na tua frente, só para testar se tu vai ser aprovado. E aí tu foi reprovado. Aí tu dá mais uma volta no deserto e não chega essa unção que tu quer. Amém? Eu andava no carro, sempre cheio com umas 5, 6 sacolinhas de anjo, durante o ano inteiro. Cada vez que eu parava numa sinaleira, e aí, irmão, como é que tá? Tá bem? Aceita um lanchinho? Aceita. Lá nem queria saber se ia se drogar ou se não ia se drogar, me importava com o próximo. Eu fazia a minha parte. Se ele fazia a parte dele errado, eu não sei. Mas com certeza numa dessas eu fui aprovado. Amém? Versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Não adianta eu querer profetizar se eu não tiver amor pelo próximo, as minhas profecias vão ser aniquiladas. Olha aí, ó. Havendo línguas... Volta para gravar de novo. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 14. Aleluia. O Espírito Santo já está se movendo. 1 Coríntios 14. Tenham calma, gente, já vai chegar nos dons. Mas esse é o caminho. 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor. Jesus já está ensinando, o apóstolo Paulo já está ensinando aqui. Primeira coisa é para a gente seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Olha a sequência. Primeira coisa, o amor de Cristo no coração. Seguir o amor. Depois buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Tu se move em cura, em libertação, tudo muda a vida de uma pessoa no dom de profetizar. A pessoa está doente, ó. Deus está quebrando um laço na tua vida agora. A partir de hoje, vai ter um rebuliço lá na tua casa, tu vai prosperar, os trabalhos que fizeram com a tua vida vão cair tudo por terra, tu vai ser curado, essa doença vai desaparecer. Assim manda te dizer o Senhor dos Exércitos. Deu. Já era, Deus vai fazer acontecer. Cura, libertação, transformação de vida, prosperidade, através do dom profético. Não precisa nem ter o dom de cura. O apóstolo Paulo já disse, principalmente o dom de profetizar. Esse move tudo, é maior, é mais forte que o dom de cura, o dom de libertação, porque tu larga uma palavra e Deus muda a vida da pessoa.
E quem é que é para fazer isso? O apóstolo? O profeta? Vamos ver agora quem é que tem que usar o dom de profetizar. Versículo 2: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Versículo 12: assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Os dons são para edificação da igreja. O dom é para servir o teu próximo. Amém? Versículo 31. Agora esse aqui todo mundo vai gostar. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar. Quem é que é para profetizar? Todos nós. Todos sem exceção. Profetizar. Porque todos podereis profetizar. Uns depois dos outros. Para que todos aprendam. Então é uma coisa que tem que aprender. As palavras que tu vai liberar na vida da pessoa, tu tem que profetizar e tu vai aprendendo. Para que todos sejam consolados. Versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Se eu quiser falar em línguas, eu começo a falar em línguas. Se eu quiser orar para uma pessoa que está doente, eu vou lá e oro para uma pessoa que está doente. Se eu não quiser, eu não oro. O espírito, meu espírito, está sujeito a mim. Se eu estou vendo, às vezes, uma pessoa que ali, que ela está endemoniada, que ela está ali numa cadeia espiritual, mas ela não quer nada com Deus, eu não vou orar. Eu não quero orar. Se eu expulsar o demônio, ele vai voltar para a vida dela e ela vai vir mais 7, o estado dela vai ficar pior, ela vai se matar. Porque ela não quer nada com Deus. Já convidou 1, 2, 3. Daí não adianta tu ir lá e querer ajudar ela na casa dela. Ela não quer vir para a igreja. Em casa, sozinha, afastada do corpo de Cristo, ela é um alvo fácil para Satanás. Vai só piorar a vida dela. Tem pessoas que não é para tu orar. Só vai ficar pior o estado dela. Deixa ela quebrar a cara. Ela vai ter que vir aqui pela dor. Pelo amor ela não quer. Tu vai lá, ora, ela fica bem. Aí quando vê ela não quer nada, daí tu convida a sexta-feira, que eu faço para te pegar. Aí tu liga para ela, hoje não vai dar. Hoje eu tenho que lavar a louça. Hoje eu tenho que arrumar a casa. Hoje eu tenho que fazer isso. Hoje eu tenho uma festa para ir. Aí, na nossa família tem os planos. Ela não é, Luciana? Não querem nada com Deus. Não vou mais orar, não vou mais na casa dessa pessoa. Vem aqui na minha casa orar. Não vou mais. É na igreja, tu já sabe onde que é o caminho. Tem que deixar ela quebrar a cara para ela vir. Porque já foi falado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Eu fiquei 10 anos afastado da igreja, vieram me chamar 1, 2, 3, 4, 5, eu não vinha nenhuma vez, não, depois eu vou, eu não vou, não quero. Aí um dia quando o diabo falou, tu é meu, aí eu vim, aí eu criei coragem, porque um irmão me chamou, outro irmão me chamou, um parente me chamou, um amigo me chamou, todo mundo foi me chamando, eu disse não, aí pela dor, daí quando eu estava na última, aí eu vim. Então tem gente que é só pela dor. Quem aqui já veio aqui pelo amor? A maioria vem só pela dor, está entrando num problema, uma dificuldade. É assim, o ser humano tem esse coração. Prefere os prazeres do mundo. Vai lá, fica em casa, fica vendo TV, fica vendo um filme, vai para o cinema, vai almoçar no shopping, vai jantar no shopping, fica satisfazendo as vontades da carne e deixa Deus de lado. Mas chega uma hora que ele vai lá e te puxa. Aí tu vem. Então, a gente tem o controle sobre o nosso espírito. Amém? Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais de falar em línguas. Então a gente tem que ter o cuidado para não falar palavras erradas. Então a gente tem que profetizar com zelo, conhecedor da palavra. Saber qual é a vontade de Deus. Tudo que profetizar tem que ser alinhado com a Bíblia. Amém? A gente vê que Elias, ele fechou o céu numa palavra, o dom profético. 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Estava na presença de Deus. Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aonde está escrito? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Em lugar nenhum. Segundo a palavra de Elias. Ele fechou o céu pela unção, debaixo da unção pesada que ele estava e alinhado com Deus, porque ele estava na presença de Deus. Ele obedecia os mandamentos, se desviava do pecado, ele estava alinhado com Deus e disse: a partir de hoje
o céu fecha. E nem disse assim, diz o Senhor. Foi a palavra dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos poder nas nossas palavras. Esse é o dom profético. Para abrir o céu, para fechar o céu, para tirar a pessoa de uma cadeia, de uma enfermidade, de uma doença. Poder nas nossas palavras. Em Provérbios 18 diz que nós nos alimentaremos das palavras que saem da nossa boca. Começa a confessar, está tudo difícil. Agora trocou o presidente, agora acabou. Agora o Brasil vai ficar uma manhaca. Agora deu. Agora a coisa vai apertar. Pode ter certeza, na tua vida vai apertar. Vai te alimentar daquela profecia, daquela palavra, daquele decreto que tu liberou. Tem que declarar coisas boas na tua vida e não coisas ruins. Se tu liberar coisa errada, vai acontecer. Amém? Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Quem é que fechou o céu? Elias. Quem é que converteu as águas em sangue? Moisés. Nos tempos da profecia dele. Então nós temos esse poder nas nossas palavras para mover o reino de Deus aqui na terra, para trazer o reino sobre a vida de uma pessoa, para estabelecer a paz, a alegria, casamento abençoado, família abençoada, prosperidade, libertação, cura. Então a gente tem poder no dom profético. Então o dom profético é o dom mais importante de todos. Tu move tudo através das palavras, dos decretos que tu lança no mundo físico. Deus responde no mundo espiritual, porque a gente está debaixo de uma unção pesada. Principalmente aqui nessa igreja, que a líder de vocês, ela leva vocês ao profundo. Vocês não sabem o poder que vocês têm nas palavras de vocês, mas vocês têm. Então vigia as palavras também. Só libera bênçãos, não maldição na vida de ninguém. A gente vê que Eliseu, quando falava para ele, sobe careca, ele amaldiçoou, 42 meninos foram mortos por uma maldição que ele disse, amaldiçoou eles em nome do Senhor. Saiu uma ursa do meio do mato e matou 42 meninos. Ele estava debaixo de uma unção pesada. E tem um decreto. Paulo também entregou pessoas, aqueles eu entreguei a Satanás para a destruição do seu corpo, para que eles aprendam a não blasfemar contra os homens de Deus. Então tem poder nas nossas palavras. Poder para abençoar e para amaldiçoar. E Jesus disse para a gente não amaldiçoar. Quando Jesus ele foi entrar numa cidade, os discípulos deixaram ele na frente da cidade, entraram para procurar pouso e não, para vocês não tem pouso aí, vocês são judeus. Aí eles voltaram, Jesus, não quiseram dar pouso para nós, tu quer que oremos e caia fogo do céu e consuma eles? Jesus, que espírito que vocês acham que vocês são? Não, é para amar o teu próximo, não é para fazer isso. Então Jesus sabia que existia um poder nas palavras dele. Amém? Então o dom profético ele tem é dividido em 2 categorias: o dom profético passivo e o dom profético ativo. O passivo é aquele que ouve a voz de Deus e é a boca de Deus aqui na terra. Ele repete o que Deus te entrega. Ele te mostra uma visão, tu vai lá e entrega para a pessoa. Ele fala contigo e tu repete a voz que ele te falou. Ele coloca palavras no teu coração e tu sente de falar, e aquilo ali é Deus revelando no teu coração o que tu vai falar. Ele coloca coisas que tu vai sentir de falar, aquilo ali é uma revelação, é Deus falando no teu coração para tu entregar para a pessoa. Esse é o dom profético passivo. E o ativo é quando tu pergunta para a pessoa, o que é que tu tem? Eu tenho uma dor aí. Sai agora, em nome de Jesus. Pá! Curado na hora. Então o ativo ele vai lá e ele usa o dom da fé. O passivo ele usa mais o dom de revelação. E o dom profético ativo vai lá e larga uma palavra e muda a vida da pessoa. Amém? Então o profeta passivo ele ouve a voz de Deus, ele vê ou sente o que Deus está dizendo, recebe instruções, direções e palavras para liberar na hora certa. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2,7, o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tem gente que vai ouvir a voz de Deus para entregar. E outros vão chegar lá e vão ministrar, debaixo da unção, assim como Elias disse. Deus não falou com ele para fechar o céu. Ele disse assim, a partir de hoje não vai mais chover, nem orvalho, não vai cair nada, o céu está fechado. E foi uma palavra só dele. Amém? Então nesse nível aí o profeta ele não comanda nada, ele só escuta, anota e entrega.
Amém? Lá em Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Jeremias também, ele ouvia muito a voz: fala comigo, Senhor. Então esse é o dom profético passivo. Agora vamos falar sobre o ativo. O ativo ele até ouve. Eu sou o dom profético ativo, mas muito pouco. Deus me usa mais no dom da fé e dom de profetizar na vida da pessoa e eu se mover ele na hora. Então Deus me usa mais no dom da fé. Então o profeta ativo, ele não apenas ouve, mas fala com autoridade, libera decretos, ordens, comandos espirituais que movem os céus e destronam as trevas. Então tu tem que procurar essa autoridade, todos têm, tu pode executar ou não. Agora o dom profético passivo, que é ouvir a voz de Deus, nem todos têm. Nem todos têm essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ter visão, de ter revelação. Mas o ativo, todo, São Paulo disse que é para todo mundo profetizar. Tu já sabe qual é a vontade de Deus. Então tu vai lá e profetiza na vida da pessoa. Essa cadeia espiritual cai agora. Está sendo liberto. Deus te tira da depressão agora. Em nome de Jesus, receba. Pá! Bota a mão na cabeça e a pessoa até cai. Alguém vai usar o dom profético ativo. Já sabe qual é a vontade de Deus, que é libertar aquela pessoa. Já sabe qual é a vontade de Deus, que é curar aquela pessoa. Vai lá e ministra. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de 2 Reis 13. Entendeu o peso do dom profético? Segundo Reis 13, versículo 14. Segundo Reis 13, versículo 14. Espera aí, marchar para nós encher junto. Aleluia. Segundo Reis 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre o rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então Eliseu disse: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os assírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha, o dom profético deu livramento para aquele povo contra o rei da Síria, que era um rei que tinha um exército que secava rios. De tanto que eles tomavam água, parava para tomar água, chegava a secar o rio, de tanto numeroso que ele era. E através de um ato profético, atira, que essa é a flecha de livramento do Senhor. E aí Eliseu colocou as mãos sobre o rei. Quando ele soltou, segundo a palavra de Eliseu, aquele povo teve o livramento. Ele disse ainda: agora crava no chão as flechas. Ele cravou só 3. Ele ficou indignado, que ele queria que ele cravasse muito mais. E depois daquilo ele morreu. Então o dom profético, ele dá um livramento que muda a direção de uma nação, muda a direção, a vida de uma pessoa. Então o poder que a gente tem nas nossas palavras. Jesus também deixou ensinamentos sobre o dom profético. Abre lá em Marcos 11. Tem mais 2 palavrinhas só, e daí nós vamos entrar no dom espiritual. É só para tu entender que o dom profético tem que ser buscado muito. Não adianta querer buscar só libertação, só cura. O dom profético é uma ferramenta poderosa.
Então, Marcos 11. É bom o barulho dessas Bíblias, né? A gente vai se alimentando de palavra. Quanto mais palavra a gente lê, mais ela vai entrando e mais ela vai se apegando em ti e fazendo parte do teu DNA espiritual. Então, quanto mais palavra tu lê, mais tu vai manifestar aquilo ali que tu está lendo. Amém? Então, Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus lançou um decreto. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Acredita naquilo que tu libera. Acredita nas tuas palavras. Ele amaldiçoa, tu pode amaldiçoar o teu problema financeiro, amaldiçoar o problema, o demônio que está atuando no teu casamento, na tua prosperidade, no teu trabalho. Tu começa a profetizar e amaldiçoar, que se desenraize da tua vida e se lance no mar. Tem que crer naquilo que tu está falando. E Jesus foi mais a fundo, versículo 23. Porque em verdade vos digo é do verbo dizer, falar, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, de novo ele disse, olha o dom profético ativo, eu te digo que qualquer que disser, de novo o verbo dizer, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará tudo aquilo que disser de novo, dom profético ativo, tudo que disser de novo será feito. Quantas vezes Jesus falou o verbo disser? Fala, profetiza. Agora vamos ler de novo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes receber tê-las-ei. Então, Jesus tem um ensinamento muito forte aqui. Dom profético. Vamos usar o dom profético. Começa a declarar vitória, prosperidade, saúde, casamento abençoado, vida abençoada, mãos abençoadas, aonde tu pisar a planta dos pés, Deus vai te dar por herança. Começa a profetizar na tua vida e a vida das outras pessoas, porque quando tu abençoa alguém que está na igreja, quem está na igreja é um homem de Deus, e a promessa de Abraão chegou a todos os crentes, através do sacrifício de Jesus. E qual é a promessa de Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Então eu vou lá, abençoo o meu irmão, mas ele também tem a promessa. Então quando eu abençoo ele, ele também vai me abençoar. O próprio Deus vai me abençoar. O Deus disse, eu abençoarei os que te abençoarem. Então quando eu abençoo ele, essa promessa vem na minha vida e eu sou abençoado. Então tu começa a usar o dom profético e abençoar a vida das pessoas, e aí a tua vida também vai ser abençoada. Qual que é a lei dos profetas? Faz para os outros tudo o que quer que façam para ti. Primeiro tu faz. Então tu começa a abençoar, tu quer receber honra, começa a honrar o teu próximo, começa a receber honra, começa a falar mal dos outros, vão falar mal de ti, começa a mentir para os outros, vão começar a mentir para ti. Então essa é a lei dos profetas. Jesus deixou bem claro, faça para os outros primeiro o que tu quer que façam para ti. Amém? Então Jesus ele falou, onde é que está esse versículo aqui? Eu pulei esse versículo. Jesus falou que muitas coisas elas não acontecem por causa da nossa incredulidade. Está lá em Mateus 17:20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, que a gente não chega, não precisa procurar, que a gente não chega onde a gente quer chegar. Por causa da nossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. O cego vai voltar a enxergar, o surdo vai voltar a ouvir, o morto vai ressuscitar, o paralítico vai levantar. A tua vida financeira vai ser abençoada, vai ter um casamento abençoado, porque tu tem que crer, nada vos será impossível. E é por causa da nossa incredulidade. A incredulidade vem do verbo crer. O crédulo crê, o incrédulo não crê, ele não acredita. Isso é incredulidade, é não crer, é não acreditar naquela palavra que está sendo liberada. Eu posso liberar um decreto debaixo da unção sobre a vida de alguém, se ele não crer, não vai acontecer nada. A pessoa tem que crer também.
Então eu libero uma palavra, a pastora libera uma palavra sobre a tua vida, tu creu, recebeu. Tem coisas que Jesus te entrega a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tem coisas que tu não está preparado ainda para receber, mas se saiu aqui do altar, ela vai se cumprir. Amém? Amém. Em João 11,40, se creres, verás a glória de Deus. Então é eu crer, acreditar e profetizar. O dom profético é um dos mais importantes. Atos 2,17, olha para mim aqui. Atos 2,17. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o primeiro ato é profetizar. Olha só. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e sobre os seus filhos e as suas filhas, e profetizarão. A primeira coisa não é expulsar demônio, não é curar o enfermo, recebe o Espírito Santo e profetizarão. Então, o dom profético é a primeira coisa que tu recebe quando tu tem o Espírito de Deus dentro de ti. Tu já tem o dom profético. Tu tem o sopro de Deus. Quando tu libera uma palavra, sai som. O sopro de El Shaddai. Tu gera vida. Assim como Deus soprou nas narinas de Adão e veio vida, tu declara vida nas pessoas. Hoje eu botei lá no treinamento lá, o sopro de El Shaddai. Como é forte o sopro. Amém? Então, 1 Coríntios 12, vamos entrar nos dons espirituais, então, para nós já ministrar eles. 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo escreveu sobre os dons, que a igreja não sabia sobre os dons, estava manifestando os dons, mas não tinha um entendimento sobre os dons, ele foi lá e espalheceu para as pessoas, através de uma carta. Vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 1. Primeiro Coríntios 12, versículo 1, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante é a pessoa que desconhece. Tu ignora aquele assunto, tu não sabe, tu desconhece. Não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então tem muitos dons, mas é tudo o Espírito Santo. Se a pastora ela profetiza, é o Espírito Santo. Se o apóstolo revela, é o Espírito Santo. Se o apóstolo ali cura, é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que atua de manifestações, diversidades de dons, mas é sempre o Espírito Santo. Amém? Se tu tem o Espírito Santo, se tu destravar a palavra, conhecendo ela e lendo ela, tu vai manifestar aquilo ali também. Só tem que estudar a Bíblia. Amém? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Um tem ministério do louvor, outro tem ministério de cura, outro tem ministério de libertação, outro tem o ministério da exortação, outro tem o ministério de revelação. Cada um tem um ministério que Deus te deu. E é tudo para fechar a igreja. Todo mundo não vai ter os mesmos dons. O Espírito Santo vem e entrega para cada um conforme ele quer para fechar o culto. Então um vai ter o dom do louvor, um vai ter exortação, um vai ter uma palavra, um vai ter uma revelação, outro vai libertar as pessoas, outro vai curar os enfermos. Então tudo vai fechar para o culto ficar completo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Um diz sai, outro diz receba, outro diz fogo, tanto faz. É o mesmo Espírito, não importa. Tu vai liberar a unção do jeito que tu quiser, vai acontecer da mesma forma. Não tem um jeito certo. Jesus dizia receba, ele só tocava na pessoa, ele cuspia no chão, ele só liberava uma palavra e as pessoas eram curadas tudo do mesmo jeito. Várias operações diferentes, mas as pessoas eram curadas do mesmo jeito. Que era o mesmo Espírito Santo que quando ele foi batizado por João Batista, desceu sobre ele. Então era o mesmo Espírito Santo que fazia. Tem diversidade de operações. Amém? Versículo 7. Muito importante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para completar o álbum de figurinha. Deus vai te dar o dom para ser útil, para serviço. É para ajudar o teu próximo. É para edificar a igreja que tu recebe o dom.
Então, tu recebe o dom de revelação para confortar um irmão, para exortar o irmão, para liberar uma profecia. Outro recebe o dom do louvor, para as pessoas receberem o Espírito Santo. Então, cada um vai ser dado um dom para edificar a igreja. O dom é para serviço, é para o teu próximo, não é para ti. Amém? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é quando Deus te revela o presente e o passado da pessoa. Começa a orar e já começa a desenrolar o manto. Deus já te mostra o que ela está passando, o que ela falou hoje. Se Deus não falar comigo hoje, eu nunca mais boto meus pés na igreja. E a pessoa pega o microfone aqui e Deus já revela para ela. Tem um irmão aqui que me disse, e vai lá e só, falou assim, assim, assim. Se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu boto meus pés na igreja. Então, tipo assim, Deus te revela é para a glória de Deus, né? Mas fugiu a palavra agora. Mas Deus vai te revelar para que a pessoa ela saiba que o Espírito de Deus é vivo e está aqui no meio da nossa igreja. Uma vez o irmão disse, ele só revela a mulher. Um amigo meu, nós estávamos dentro da desamor. Esse cara aí, não sei lá qual é que é dele, ele só revela a mulher. Aí lá na frente, quando ele terminou de entregar uma revelação, tem um irmão que disse aqui que eu só revelo a mulher. Cadê esse irmão aqui? Ele só pensou, o Espírito Santo já revelou. E ele disse, a revelação realmente é de Deus. Então é para edificar a igreja. Os dons de revelação, essa é a palavra, tinha fugido, edificar a igreja. Então os dons de revelação é para edificar. Então, e quando Deus te dá a palavra de sabedoria, o que vai acontecer na vida da pessoa? Deus vai te tirar de onde tu está, tu não vai ficar aqui nesse estado, vai colocar uma igreja na tua mão, vai te dar um ministério, ou vai te dar uma empresa que vai ter muitos funcionários, e vai ser assim, assim, assim o teu futuro, vai te dar um marido que tu não tem. Deus já te revela tudo o que vai acontecer na tua vida. E passa um tempo e começa a acontecer, começa tudo a trilhar para chegar lá onde foi revelado para ti. Então esse aí é o dom da palavra de sabedoria, é a sabedoria de Deus, só Ele sabe, e Ele não faz nada sem revelar os seus profetas. Amém? Então o dom, ele é dado, né? A gente diz que o dom é emprestado. A Bíblia diz que o dom é dado, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. O dom é teu. Então para que Deus vai me dar o dom de curar, para mim chegar ali no meu irmão e Jesus cura ele? Não, ele me deu o dom para eu curar. Quando eu colocar a mão sobre ele, ele vai ser curado. Então, não é para me chamar Deus, não é para me chamar Jesus. É para me usar a autoridade que ele me deu, o dom que ele me deu, para o nome do nosso Deus ser glorificado. Para as pessoas verem que tem profeta na terra ainda hoje, que tem homens e mulheres ungidos, que são usados por Deus, e isso vai levantar a fé das pessoas. Então, senão, não precisaria existir os dons de curar, se é para me pedir para Jesus fazer. Então ele te dá os dons, porque tu conhece a palavra, tu sabe qual é a vontade de Deus, e tu vai utilizar os dons com o conhecimento que tu tem. Aleluia. Aleluia. Versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, o dom da fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Tem gente que fala assim, não preciso receber os dons de curar. Eu convido a pessoa, vou fazer um culto de cura divina, vou fazer lá, vou ministrar os dons de curar, vamos lá. Isso não, eu já tenho o dom de curar. Esse não, tu não tem o dom de curar. São dons de curar. É no plural. Tem pessoas com síndrome de Down que eu já orei e não aconteceu nada. Eu não tenho ainda esse dom para curar pessoas com síndrome de Down. Por exemplo, paralítico. Vai fazer um paralítico, tu pode orar e pode acontecer. Pode orar e pode não acontecer. Se não aconteceu, porque tu ainda não tem o dom, a autoridade suficiente necessária, a fé gerada o suficiente para tu orar e um paralítico levantar. Tu não tem ainda o dom para ressuscitar um morto, não tem ainda o dom de maravilha. Então são muitos dons de curar, são infinitas as doenças, mas tem gente que já tem o dom de curar para uma dor de cabeça, uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor no joelho, mas não tem dom para destruir um câncer. Não tem fé suficiente ainda para destruir o câncer. Então sempre tem mais. Vai morrer ainda precisando buscar mais. Sempre vai ter mais. Amém? Tem um profeta na África que ele ora e as pessoas com síndrome de Down, que tem aquele olhinho puxadinho, elas recebem a consciência na hora e saem falando contigo normal, mas fica só com o olhinho ainda, para saber que Deus curou ela. A pessoa ficou com os traços ainda, mas está curada na hora. Essa unção que eu busco. Pessoas com síndrome de Down, tu pede para serviço. Mas aquele profeta faz uma coisa que eu não sei se eu consigo fazer. Ele faz jejum de 40 dias, eu também faço, mas ele faz 40 dias em cima do monte ainda. Ele se isola lá em cima e fica 40 dias lá, e faz isso 2, 3 vezes por ano, é muita coisa. Mas ele buscou, ele chamou a atenção de Deus. Ele está fazendo algo extraordinário, está pagando um preço violento. E aí ele é usado numa unção violenta. Quanto mais tu chamar a atenção de Deus, mais ele vai te dar. Amém?
Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. O que é o dom de operação de maravilhas? Quando a pessoa não tem um olho, nasceu sem um olho aqui, tu ora, aparece outro olho. A pessoa foi lá e decepou um dedo, tu ora e o dedo nasce de novo. A pessoa foi amputada a perna, tu ora e a perna começa a nascer de novo. Vários homens de Deus tinham, esse aí, John Wesley, John D. Lake, eles oravam e as pessoas voltavam a nascer outra de novo. Um rapaz teve, no caso foi John D. Lake, ele foi lá e estava fazendo um trabalho, o dedinho do pé, ao mínimo, ele atorou com a serra. Ele botou dentro de uma canequinha e foi lá até o John D. Lake. Ele disse, olha para mim. Aí você fecha os teus olhos. Ele orou, nasceu outro dedão lá no pé dele, lá de novo, e ele saiu na rua falando, olha só, ele orou por mim, esse meu dedo aqui foi decepado, ele aqui nasceu outro lugar. Ele estava com dois dedão. Um que Jesus tinha dado para ele ali naquela hora ali, e o outro no potinho. Então nasceu outro dedo na hora, e isso aí eu quero manifestar. São coisas extraordinárias, para a glória do nosso Deus. Olha só que coisa tremenda, uma pessoa que está amputada e nascer a perna de novo ali. Jesus curava os cegos, os mancos, os paralíticos e os aleijados. Paralítico é uma pessoa que está numa cadeira de roda. Aleijado, no português, é uma pessoa que tem um membro amputado. E eu achava que paralítico e aleijado era a mesma coisa. Não é. Aí eu ouvi uma pregação, daí eu fui atrás. Aí eu vi que tem um rapaz aqui na América do Sul que ele ministra e as pessoas crescem o braço na hora, perna cresce na hora. Eu nunca descobri o nome desse profeta, mas vários citaram ele. E aí Jesus ele fazia isso, porque ele curava os aleijados. Aleijado é membro amputado. Então a pessoa, às vezes tu chega ali, a pessoa tem membro amputado, não tem o que fazer por ela, vai falar só sobre salvação. Não, se tu tiver o dom da fé, se tu desenvolver, aquela perna vai crescer de novo. Eu já ministrei uma pessoa que cresceu uns 4 dedos. A pessoa depois perdeu a fé, e ela fez a cirurgia e teve que cortar de novo para encaixar ali a perna mecânica. Ela nem foi atrás da perna mecânica. Se ela tivesse ainda, cada vez que eu ia lá, a gente orava, a perna dela começava a se mexer, e começava a crescer músculo, tendão, nervo, osso, e o médico não entendeu como que cresceu aqueles 4 dedos da perna dela. E aí, não sei como que cresceu, acho que cortaram errado aqui quando fizeram a cirurgia, tinha que ser mais para cima, mas nós sabemos, cresceu dentro de um culto. A gente ministrou e aconteceu umas 2, 3 vezes, cada vez que a gente ia lá crescia mais. Mas eu quero ter a fé de Jesus, crescer na hora, tudo. Então, ou seja, eu tenho que ministrar 1, 2, 3, 4, até dar certo. Eu não posso desistir, eu tenho que perseverar. Tu vai orar por alguém e não é curado, não desanima. Teve um homem de Deus, um dos generais de Deus, que ele orou 200 vezes para uma pessoa que não enxergava. Lá na vez de número 200, a visão abriu. Eu já teria desistido, mas aí através do testemunho dele, eu disse, não vou desistir. Agora eu já sei que eu tenho que perseverar, até a pessoa ser curada. Vai chegar uma hora que ela vai despertar a fé dela, ela vai crer, e eu também, e ela vai ser curada. Porque a pior coisa que tu tem, tu vai lá, ora, todo mundo é curado, chega alguém, tu ora, não acontece nada, tu toma um banho de água fria, tu já esmorece. Não, o erro está nela, não está em ti. A pessoa tem falta de perdão, a pessoa tem incredulidade, normalmente é a falta de perdão que a pessoa não é curada. Tem mágoa no coração, marido que traiu, esposa que traiu, ou ela brigou com alguém e ficou com aquilo ali guardado, e se tu não perdoar o teu irmão, tu não recebe o perdão de Deus, está lá na oração do Pai Nosso. Assim que acaba a oração do Pai Nosso, diz, se vós perdoares o teu irmão, o teu Pai Celestial também vos perdoará a vós. Se, porém, tu não perdoar o teu irmão, o teu Pai Celestial também não perdoará a vós. Se tu não tiver o perdão de Deus, tu não é curado, e tu não recebe nem a tua salvação, está perdendo tempo dentro da igreja. Então o perdão tem que ter. Tem que ter o coração como de uma criança. Jesus disse, se não tiver o coração como de uma criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. 2 crianças brigam, 5 minutos, uma já perdoou a outra, já está ali brincando de carrinho de novo. Sem ficar com mágoa no coração. Não vamos brincar com ele porque ele me bateu. Não, 5 minutinhos, elas já esqueceram, já estão brincando de novo. É esse o coração que a gente tem que ter. Jesus disse que é para perdoar o irmão 70 vezes 7 no mesmo dia. Quem que vai pecar contra ti 70 vezes, 490 vezes num dia e tem que perdoar? Tem que perdoar. Amém? Amém. E a outro, o dom de profecia. Já falamos bastante sobre o dom de profecia. Já entendeu o dom de profecia. Tem um poder nas nossas palavras, para abençoar e para amaldiçoar. E a outro, o dom de discernir espíritos, saber quem está sendo usado aqui em cima do altar, se é aquela profecia que te entregaram, se é de Deus ou se não é de Deus, se é o diabo que está usando a pessoa, porque o diabo também se transforma num anjo de luz, vem aqui, é usado na igreja, prega, expulsa demônio, cura os enfermos, mas ele faz tudo através do espírito maligno e não o espírito de Deus. Aí tem que ter o discernimento que aquilo ali é de Deus. Uma vez eu fui lá, orei para uma menina, começou a falar em línguas, fui lá para outra, no meio do louvor, começou a falar em línguas, quando eu olho para trás, assim, a pastora está lá, eu já vi, pode sair daí, já começou a manifestar. Ela teve o discernimento que aquelas línguas ali não era de Deus, era língua estranha, mas era o capeta.
Aí depois estou na minha igreja, eu fui lá numa sobrinha minha, olhei por ela, já começou lá a falar em línguas, e eu amém, já fui lá para outro, aí cheguei em casa, a minha mãe, aquelas línguas ali não era de Deus, era demônio que estava falando. E eu disse, sério? Sério, minha mãe teve discernimento de espírito. Aí no próximo culto eu pego ela. Cheguei lá, orei, comecei a orar, começou a falar em línguas, eu já te vi aí, pode passar as mãos para trás. Ele, colocou as mãos para trás. Eu disse, como é bom ter o discernimento de espírito. Então tem que buscar o discernimento de espírito. Tu acha que é de Deus e não é de Deus. Amém? E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então Deus ele reparte as línguas, reparte os dons espirituais sobre a igreja conforme Ele quer. Mas Ele disse lá no último versículo 31, vamos voltar aqui um pouquinho antes, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos, a igreja é o corpo de Cristo, e nós como membros da igreja somos o corpo dele. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, que é os mestres, pessoas que ensinam, depois milagres, depois dons de curar, depois socorros, depois governos, depois variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não são. Porventura são todos profetas? Não são. São todos mestres? Não são. São todos operadores de milagres? Não são. O Espírito Santo ele reparte cada um conforme ele quer. Todos têm os dons de curar? Não. Todos falam diversas línguas? Não. Todos interpretam as línguas? Não também. Aí só que quem não tem, quem não recebeu, pode ir buscar. A palavra diz, pede que eu te dou, bate, e a porta vai se abrir. E aqui Paulo ainda confirma, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Se tu não tem, tu vai lá e busca com zelo, vai lá e eu quero dom de cura, eu quero dom de revelação, eu quero, vai lá, busca, corre atrás, começa a alimentar da palavra, começa a ver tudo que tem a respeito da revelação, é que a palavra vai entrando em ti, vai se apegando nos teus ossos, na tua unção, no teu DNA espiritual, daqui a pouco está revelando. Porque tu conhece a palavra de Deus. Então o segredo de tudo é a palavra. Uma vez eu vi um vídeo que uma pessoa chegou para o pastor e disse, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Ele disse, vai ler a Bíblia. Não, eu quero ouvir a voz de Deus. Lê ela em voz alta. Vai ouvir a voz de Deus. Aqui é a palavra dele. Então estuda a palavra. Tudo vai acontecer conforme mais tu for ser conhecedor da palavra. Não é a oração, não é o jejum. É a palavra. Tem que ter oração, tem que ter jejum, mas a palavra é o centro de tudo. Conhecer as ferramentas espirituais de serviço. Tem que saber todas as ferramentas. Nós vamos ministrar agora todas as ferramentas. E se tu ficar tonto, achar que tu vai cair, te projeta para trás para tu não te machucar. Vai vir uma unção pesada, vamos ministrar os dons apostólicos, dons de pastor, profeta, evangelista, mestre. Tu vai sentir um arrepio do alto da cabeça para onde tu vai sentir a unção repousar sobre a tua vida. Vai receber cajado de ouro, escudo da fé, muitas armas espirituais nós vamos ministrar na tua vida. Então se coloca de pé para nós começar a ministrar. Libera o Bluetooth para mim, hein? Aleluia. Hoje o culto foi um pouco diferente, foi mais palavra, para ela entrar na gente. A palavra é o que nos transforma. A palavra tem poder, exatamente. Qual é o... Aleluia. Estou tomando uma água enquanto isso. Eu? É o mix? Aham. Fechou. Aleluia. Deixa eu botar meu fundo aqui agora. Para aí. Segura aí, deixa eu entrar primeiro. Feche os teus olhos. Não abre mais. Se concentre.
Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu solicito aqui agora, anjos ministradores, anjos de transferência de unção, de dons espirituais, solicito aqui nesse lugar. Evoluções. Aleluia. Conforme eu vou liberando palavras, decretos, dons espirituais, anjos ministradores vão entregando sobre cada um. Vão entregando sobre cada um conforme eu for ministrando. Se posicionem aqui nesse corredor, no meio da tua igreja. E no meu comando começa a entregar os dons de serviço, os dons espirituais sobre o teu povo. Aleluia. Se concentra. Fecha o olho todo mundo aí. Senão Jesus vai passar para te entregar e tu não vai receber. Aleluia. Se posiciona ali, pastora. Aleluia. Anjos ministradores, aqui no nosso meio agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Recebe o Espírito Santo de Deus. Mais grave. Recebe o Espírito Santo de Deus, seja renovado aí agora. Quem já tem o Espírito Santo, seja renovado. Fale em línguas estranhas. Ele canta a surianda receba o dom de variedade de línguas. Começa a falar. Começa, não para. Começa, abre a tua boca. Senão tu não vai falar em línguas. Abre a tua boca agora, começa. Ele canta a começa a repetir. Ele canta a repete aí, abre a tua boca. Abre a tua boca. Ele canta a começa a falar, abre a tua boca. Ele canta a começa a falar em línguas, abre a tua boca. Ele canta a recebe o dom de variedade de línguas. Ele canta ele canta recebe, ele canta começa, não para. Ele canta ele canta começa a falar, não abre, começa ele canta começa a falar em línguas. Recebe o dom de variedade de línguas, receba mais. Espírito Santo começa a se mover, entrega para todos. Receba o dom de variedade de línguas. Olha agora, anjos ministradores sobre o meu comando, começa agora a distribuir os dons espirituais. Vai sentir um arrepio do alto da cabeça à planta dos pés. E cada arrepio é uma manifestação, uma confirmação que tu recebeu essa unção agora. Recebe o dom da palavra de sabedoria. Receba o dom da palavra de conhecimento. Um pouquinho mais de grave. Recebe o dom da palavra de conhecimento. Recebe o dom de discernir espíritos. Recebe o dom para discernir espíritos. Mais, Senhor, mais. Recebe o dom de profecia. Recebam. Recebe o dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas. Recebam. Aleluia. Recebe o dom da fé no nível altíssimo. Recebe o dom da fé. Anjos, entrega agora. Mais. Recebe os dons de cura. Aonde tu for, no mercado, na farmácia, no colégio, aonde tu for, tu vai curar os enfermos. Não vai mais ficar enfermos para trás. Recebam os dons de curar. Mais. Recebam os dons de sinais, prodígios e maravilhas. Recebam. Mais. Recebem agora. Senhor, aumenta um pouco sobre esse lugar. Multiplica a tua unção aqui agora. Vai tocando aqui agora. Mais. Começa a arrebatar o teu povo. Mais. Seja tocado aí agora. Eu ministro sobre vocês os dons ministeriais. Incendeia esse povo agora, Senhor. Incendeia. Recebe a patente de apóstolo. Recebe a patente de apóstolo. Recebe a patente de pastor. Recebam. Recebe a patente de profeta. Recebam. A patente de evangelista. Recebam. A unção de mestre. Recebam aí agora. Eu
chame sobre esse lugar a unção que despedaça o jugo, a unção de libertação, uma unção violenta para quebrar todas as correntes, todas as cadeias espirituais. Recebe aí agora a unção que despedaça o jugo. Mais, recebam. Aleluia. Tu que é profeta, Deus vai distribuir agora um novo nível para o teu profético. Recebe uma unção profética violenta. Suba de nível aí agora. Mais. Recebe. Tu que almeja se mover em curas, cura interior, cura física. Recebe a unção para curar. Recebe essa unção para ministrar cura interior, tirar as pessoas da depressão, da ansiedade, tristeza profunda. Recebam. Aleluia. Senhor, vem com uma unção pesada que muitos não suportam ficar de pé. Queremos uma unção muito forte que venha mudar a vida de cada um aqui agora. Recebe mais fogo, mais fogo. Levanta com a mão direita, Espírito Santo, coloca um cajado de ouro na mão do teu povo, cajado de autoridade. Recebe. É tão pesado que alguns não vão conseguir ficar de pé. Recebam. Mais. Receba esse cajado de ouro. Receba esse novo nível de autoridade. Anjos, distribua agora. Recebam. Anjos estão com capas de unção na mão, capas de ouro. Um novo nível de unção. Vai sentir um peso nos teus ombros. Recebe uma capa de ouro agora. Uma capa de unção, uma capa nova. Recebe. Mais. Vai sentir um fogo aí nas tuas costas. Recebe o revestimento dessa capa nova. Anjos, entrega para todos. O Senhor vai distribuir agora chaves de ouro, chaves espirituais, para tu acessar lugares que tu nunca acessou, lugares que poucas pessoas acessaram. Recebe essa chave de ouro agora. Recebe. Mais. Recebe. Aleluia. Mais. Enche. Ele canta na massurianda, arabaxê. Recanta na massurianda, mais fogo, mais glória, mais unção. Aleluia. Está chegando um vinho novo, um vinho que nunca foi derramado na terra. Quando esse vinho vir, você não suportar ficar de pé. Está chegando um vinho novo sobre a tua vida, uma unção nova sobre a tua vida. Tu que é levita, recebe uma unção para levar. Deus vai ungir nas salvas locais. Recebe agora. Recebe a unção nas salvas locais. Aleluia. Tu que almeja sinais e maravilhas para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Eu imparto contigo esse manto de sinais, prodígios e maravilhas. Recebam. Recebe sinais e maravilhas. Aleluia. Que é profeta, recebe pó de ouro, recebe azeite nas mãos, recebe azeite metendo nas mãos. Aleluia. Bijuterias são transformadas em ouro agora, anéis são transformados em ouro, anéis de ouro vão receber um novo banho em nome de Jesus. As obturações, as tuas obturações vão ser transformadas em ouro agora. Tu tem um dente faltando, recebe um dente de ouro agora. Recebe dente de ouro. Recebe obturações de ouro. Aleluia. Anjos, implantes de ouro sobre o teu corpo. Recebe o implante aí agora. As obturações sejam revestidas de ouro. Tu que quer ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo, teus olhos espirituais são abertos agora, em nome de Jesus. Anjos, entrega. Recebe as mãos que estão abertas. Mais. Agora eu quero impartir algo de mim mesmo, a unção do sopro de Deus, para tu soprar e a pessoa ser curada, arrebatada. Eu digo a unção do sopro de Deus. Mais. Recebe. Mais fogo. Está chegando um vinho novo aqui agora. Quando esse vinho for derramado, vocês vão cair por terra. De tão forte a unção que está vindo sobre a tua vida. Nós vamos contar até 3. Quando eu contar 3, todos gritem fogo e esse vinho vai ser derramado. Espírito Santo, vem com essa unção agora. O teu vinho novo sobre o teu povo. Quando nós contarmos 3, meu Pai,
que a tua unção, a tua glória venha tomar esse ambiente, que nós venhamos ser arrebatados pelo teu poder, cheios da tua unção, cheios da tua glória. Anjos ministradores, ao meu comando, quando eu falar 3, distribua esse vinho novo. Cuidado para você não se machucar. Cai sentado aí. 1, 2, 3. Fala, fogo! Fogo! Mais! Recebe o fogo! Vinho novo! Mais! Aleluia! Ele canta a manassurianda rabaxê. Recanta a manassurianda rabaxê. Fogo! Aleluia! Glória! Espírito Santo, obrigado pelo teu mover. Obrigado pelas ferramentas espirituais. Obrigado, meu Pai, por esse teu mover extraordinário. Nós repreendemos todo o contra-ataque das trevas. Paralisamos as forças do inimigo sobre a nossa vida, sobre nossos familiares, sobre o nosso trabalho, sobre nossas mãos, em tudo que representa a nossa vida. É paralisado aqui agora. E que essa unção que tu recebeu hoje nunca mais venha sair dos teus ossos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória. E a salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Quem não sentiu arrepio? Todo mundo sentiu. A unção veio sobre a tua vida. E é um atrás do outro, né? Pessoas estão eletrocutadas constantemente. Cada arrepio é uma unção que tu está recebendo. Aleluia. Foi muito forte. Aleluia. Tem pessoas recebendo, olha só que coisa linda. Meu Deus. Vamos cantar um louvor enquanto elas ficam recebendo aí? Aleluia. Vamos chamar o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Vem cá, apóstolo, me ajuda aqui. Fica atrás do Tiago, vem cá. Vão receber a unção pastoral. Depois a Rose vai derramar, vai vir do céu mais forte ainda. Fica atrás dele aqui pra mim. Aqui. Bota a pessoa pra frente para receber. Espírito Santo de Deus, a unção pastoral sobre o teu centro aqui agora. Receba essa ação violenta, Pai. Que não seja só mais um pastor. Que venha manifestar o teu reino aqui na terra. Recebe. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, obrigado, apóstolo, da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Beberam muito vinho, olha lá, tomaram garrafão. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, aleluia, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Toca, toca. Cheguei? Eu abro meu coração. Olha o telefone aí. Para que entre o Rei Jesus. Aleluia, glória. Glória. Eu abro. Arrebata. Eu abro meu coração. Por que ela foi arrebatada? Secreto. O Rei
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, aleluia, abro meu coração. O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, 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 aleluia. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei. O Rei da Glória. Quem quer receber uma nova unção? Vem aqui na frente do altar aqui para receber agora, bem rápido. Vai vir uma unção direto do céu. Vamos ficar depois do Thiago ali. O Thiago já se levantou para receber também. Aleluia. Vem, André, fica aí também, André. Vem receber. Vem receber também. Fica aí no fundinho ali, ó. Recebe, recebe. Felipe sussurrou. O Espírito, eu me abro por inteiro. Enche, enche. Aí, me ajuda. E ele não sabe, ele diz: sabe o seu olho pra mim, vai botar daqui pra lá, ó. O Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me. Outra parte cantando, olha agora, enche-me. A minha unção vai te arrebatar, fecha o meu olho. Deus vai te colocar no novo nível espiritual agora. Fecha o seu olho, porque na porção tem que receber. Não se preocupe com o teu próximo, tem que receber. O anjo não vai deixar te machucar. E o sacrifício o teu Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declara, enche, vem pra ele se encher, tá vindo uma unção violenta na tua vida, tá dizendo, não para, enche, aleluia, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Enche-me até transbordar. Aleluia. Aleluia. Se prepara que é agora. Se prepara que é agora. Nesse louvor ele vai te levar para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A glória de Deus vai encher esse lugar agora. Se prepara para receber. Ama tua Shekinah sobre nós. Pede para ele. Ama tua Shekinah sobre nós. Shekinah é o poder dele. Seguiremos ficar de pé. Tamanho é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah
será sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho de poder sobre nós. A glória sobre nós. Derrama teu Espírito, a Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama, Senhor! Derrama! Mais! Ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama, Senhor, mais! Tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. A glória que vem, ninguém consegue ficar de pé. Abre o seu coração para receber. Recebe, olha a glória de Deus sobre a sua vida. A glória do nome Deus da unção sobre a sua vida. Recebe a Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Vamos afinar, mas não vamos. Aleluia, 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 Deus. Fica ligado para receber. Ele vai derramar o Espírito de Deus, vai ser agora. Vai ser agora. Agora vamos pedir para ele derramar o Espírito dele. Derrama o teu Espírito sobre nós. O Espírito de Deus começa a levar pessoas para o céu. Leva para o céu. Mas tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. A unção de Deus está vindo sobre a tua vida. Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Olha a glória de Deus aí. Mais. Tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Leva para o céu, Senhor. Leva. Arrebata. Mais. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama o Espírito sobre nós. Derrama seu Espírito. Libera o céu aí. Sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama Espírito sobre nós. Derrama seu Espírito sobre nós. Derrama. Derrama. Tamanha seu nome sobre nós. Derrama seu Espírito sobre nós. Derrama. Sobre nós.
de mover sobrenatural. Caindo ou não caindo, vamos receber. Está aqui dentro do ambiente de glória, o povo incendeia coisas. Aleluia! Que coisa linda! O mover do Espírito. Só falta o meu telefone não está gravando. É lindo de ver, olha só que coisa linda, e as pessoas estão. Aleluia.